Santa Catarina registra o primeiro dia sem mortes pela Covid-19 em 2021. Federação das Indústrias do Estado debate os desafios do pós-pandemia para o setor. No segundo dia da COP26, Carlos Moisés participa do encontro Governadores pelo Clima. No esporte, em jogo marcado por polêmicas de arbitragem, Chapecoense empata com o Flamengo na Arena Condá. E veja também, crescem os casos de acidentes domiciliares com uso de álcool em Santa Catarina. Está no ar o Band Cidade com Rodrigo Cardoso. Olá, uma boa noite para você. A Federação das Indústrias de Santa Catarina promove um evento com empresários e especialistas para discutir os desafios da indústria e dos negócios no pós-pandemia. A reportagem que abre a edição de hoje do Band Cidade fala deste assunto com Ana Cristina Machado. A pandemia de coronavírus fez com que as pessoas e as empresas tivessem que se adaptar a uma nova realidade. Questionamentos e inseguranças aparecem no dia a dia dos trabalhadores das mais diversas áreas. Pensando em discutir a reinvenção dos negócios depois dessas mudanças, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, a Fiesc, promove o fórum Radar Reinvenção. Quem faz, inspira. O evento também teve que se adaptar às necessidades e às inovações do momento. Durante os dias 9 e 10 de novembro, o fórum vai acontecer de forma híbrida, com a participação dos empresários e especialistas de maneira presencial e online. Fazer com que as empresas analisem vários aspectos, como a reinvenção da economia, dos seus negócios, a questão da implantação de novas tecnologias, a digitalização. Há uma série de procedimentos que devem ser implantados para que possam atender a demanda desse novo consumidor que surgiu pós-pandemia. No total, são 8 painéis com assuntos de interesse do setor empresarial, como, por exemplo, sustentabilidade e marketing e vendas. O tema de abertura foi a emergência da reinvenção, com a participação de Fernando De Riso, CEO da multinacional Tupi, empresa com sede em Joinville. E quais são as oportunidades, quais são as necessidades? Nós vamos falar muito na minha apresentação sobre necessidades de infraestrutura, necessidades de água potável, saneamento em diferentes partes do mundo. Não basta nós só discutirmos as questões energéticas dos países ricos. Nós temos que entender os países que atravessam pobreza energética, que não têm saneamento. O fórum também propõe uma troca de experiências entre os participantes, pensando nos desafios vividos e na reinvenção dos negócios. Um dos primeiros desafios foi justamente a gente conseguir garantir, a proteção dos nossos colaboradores, dos nossos funcionários, tanto no Brasil quanto no exterior, questão dos espaçamentos físicos e tal. Então, rapidamente a gente conseguiu se adaptar com turnos de trabalho diferente, com trabalho remoto. Então, acho que um evento como o que tem hoje aqui, hoje e amanhã, vai ser bastante válido para que outras empresas possam também trazer os seus cases, a gente montar um networking e mostrar que é capaz, mesmo com um cenário bastante desafiador, é capaz de vencer. Além dos painéis, nesta quarta-feira a Fiesc vai lançar a Escola de Negócios durante o fórum. A instituição terá conteúdo local e parcerias com instituições internacionais. Os inscritos no evento também podem acompanhar toda a programação por meio da transmissão online no site fiesc.com.br/radar. E o governo do estado alterou as regras sanitárias para a realização de eventos de grande porte em Santa Catarina. A principal novidade é com relação ao acesso do público, com exigências para cada faixa etária. Para o público com 18 anos, será exigido comprovante de vacinação completa, 2 doses ou dose única da vacina contra a Covid-19 ou apresentação de laudo de exame RT-PCR realizado nas últimas 72 horas ou de pesquisa de antígeno para SARS-CoV-2 por SWAB realizado nas últimas 48 horas com resultado negativo, não reagente ou não detectado. Para o público de 12 a 17 anos de idade, a exigência é de comprovante de vacinação com registro de pelo menos uma dose de vacina ou laudo de exame RT-PCR realizado nas últimas 72 horas ou de pesquisa de antígeno para SARS-CoV-2 por SWAB feito nas últimas 48 horas com resultado negativo, não reagente ou não detectado. Já para os menores de 12 anos de idade, não será exigido comprovante de vacinação ou testagem, mas eles precisam estar acompanhados dos pais ou responsáveis e devem permanecer em espaços sem aglomeração, mantendo distanciamento e cumprindo as regras de uso de máscaras, com exceção dos casos previstos em lei.
Independente do número de participantes, as pistas de dança devem permanecer fechadas ao público ou ocupadas por mesas com distanciamento mínimo de 1 metro. A abertura e acesso ao público das pistas somente serão permitidos para os estabelecimentos que cumprirem o protocolo de evento seguro. E agora uma informação que todo mundo gostaria de ver todos os dias aqui em Santa Catarina. Pela primeira vez em 1 ano e meio, o estado não tem registro de mortes pela Covid-19 em um intervalo de 24 horas. A última vez que isso tinha ocorrido havia sido em junho de 2020. O total de pessoas que morreram vítimas da Covid-19 desde o início da pandemia segue, como você vê nas suas imagens, em 19.736. Número de casos confirmados, 1.221.916. Número de recuperados, 1.197.237. 39,41% é a ocupação de leitos de UTI adulto Covid no estado, com 455 leitos vagos atualmente. E a vacinação está da seguinte maneira, de acordo com o vacinômetro estadual. Total de doses aplicadas até o momento aqui em Santa Catarina, 10.600.000 doses, não é? Foram aplicadas até o momento. 79,23% dos catarinenses já receberam pelo menos a primeira dose do imunizante contra a Covid-19, 63,19% dos catarinenses já estão com o esquema vacinal completo, ou seja, já receberam as 2 doses para a vacina da Covid-19. Roberto Azevedo aqui no estúdio do Band Cidade. Roberto, boa noite para você, tudo bem? Boa noite, Rodrigo. Boa noite a você que nos assiste. Que notícia boa, não é? Um dia sem mortes pela Covid-19, que venham outros, não é? Tomara, mas isso é resultado de um trabalho, é resultado, coroamento de um trabalho. Hoje à tarde eu conversei no gabinete dele na Secretaria da Saúde com o secretário André Mota Ribeiro. E esta perspectiva de Santa Catarina, vista agora do ponto de vista prático, quer dizer, primeira vez desde junho do ano passado, sem mortes verificadas pela Covid, enche de orgulho não só a equipe do Estado, que trabalhou forte, todos os hospitais, todos aqueles que atenderam, todos os da linha de frente, também o pessoal da segurança pública, enfermeiros, médicos, etc., mas principalmente o secretário, que muitas vezes foi criticado. Vamos ver o que ele disse sobre estas 24 horas sem morte em Santa Catarina. 24 horas sem óbitos mostra que nós estamos no caminho certo. Santa Catarina tem sido apontada como um estado referência no enfrentamento do coronavírus. Claro que a vacinação ela é fundamental, é a arma mais importante que nós temos contra o vírus, mas também o regramento sanitário, da forma como foi construído, a conscientização das pessoas, o diagnóstico precoce também da doença, com a testagem, tudo foi proposto, nos trouxe então a esse momento. Eu espero que isso seja uma tendência, não seja apenas um momento, para que a gente possa então, de repente, no verão ou no próximo Natal, estar mais próximo possível da normalidade, que é tudo que nós gostaríamos e que tudo que nós queremos. Conversa vai, conversa vem. O secretário também falou de outro assunto que nos interessa e também faz com que a gente faça uma prospecção do que vai ser um futuro próximo. A questão do uso de máscaras. E eu perguntei, quando poderemos ter a ausência da máscara, a liberação da máscara em ambientes públicos? Vamos ver o que disse André Mota Ribeiro. Primeiro que nós precisamos entender que tem que ter o percentual mínimo de pessoas imunizadas. Então a gente tem discutido muito com os técnicos que talvez 65% ou mais das pessoas imunizadas, quer dizer, com a segunda dose da vacina, é um critério que nos traz segurança. E por outro lado, nós temos que entender o momento sanitário. Então, quando o movimento do vírus, o número de óbitos, o número de casos, a oferta de serviços, se nós tivermos então um percentual seguro em torno de 65% e também um cenário epidemiológico que nos permita, esse vai ser o momento. Quando isso vai acontecer é um pouco prematuro, mas a gente gostaria de imaginar que para final do mês de novembro talvez já estejamos nessa situação. Falta pouco, mas nós, cidadãos, precisamos fazer a nossa parte. Continuar com o distanciamento, evitar aglomerações, usar o álcool em gel, lavar bem as mãos e, principalmente, o uso de máscara. Este é o grande primeiro combate que a gente faz contra esse vírus, que é uma praga mesmo, né? Quem não gostaria de estar sem máscara hoje? Todos nós. Mas o trabalho de André Mota Ribeiro não só é em cima do combate à Covid-19, é o principal. Mas ele vai anunciar muitos outros projetos nos próximos dias. Até como o governo do estado pretende utilizar aqueles 34 milhões e 100 mil reais que já
amealhou, quer dizer que já conseguiu trancar daquelas pessoas envolvidas na questão dos 200 respiradores com o pagamento antecipado de 33 milhões. Também há questões importantes sobre o SAMU. O secretário diz que vai conseguir fazer de tal maneira que tenha um sistema de interatendimento de ambulâncias que acabe com a ambulância-terapia e que propicie que sobrem mais viaturas para o atendimento de emergência. E muitas outras coisas, como o Complexo Hospitalar da Grande Florianópolis e um novo sistema, um novo prédio para o Instituto do Coração do Hospital Regional de São José. Tem muita coisa boa vindo por aí. Dito isso, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Roberto. Logo mais, depois do Band Cidade, tem o Jornal da Band. Vamos saber os destaques da edição de hoje com a apresentadora Joana Treptow. Boa noite, Joana. Olá, boa noite. No Jornal da Band de hoje você vai ver que a cesta básica já passa dos R$700. É mais da metade do salário mínimo. E ainda falamos de mais preços nas alturas. Gasolina agora em um posto na fronteira do Brasil com o Uruguai. Foi encontrada a gasolina custando mais de R$8. E também temos uma reportagem especial super legal sobre o sucesso do plus size na moda. É daqui a pouquinho no Jornal da Band, não perca. Tchau! O governador Carlos Moisés cumpriu a agenda hoje, no segundo dia de participação na Conferência do Clima da ONU, em Glasgow, na Escócia. Moisés participou da plenária Governadores pelo Clima. Durante a apresentação, o governador destacou as ações de Santa Catarina para contribuir com a redução das emissões de dióxido de carbono. Nós estamos estabelecendo, através da companhia de eletrificação nossa, um corredor para que a gente possa viabilizar o abastecimento de veículos automotores, né? E o projeto visa veículos elétricos, 100% elétricos. O projeto visa um projeto paralelo à rodovia federal. O governador também pediu ajuda aos países europeus para reduzir o passivo ambiental das atividades carboníferas no sul catarinense. E lembrou que a exploração do carvão na região começou há mais de 100 anos com empresas britânicas. Nós temos que criar uma alternativa, talvez até envolver a comunidade europeia, para ter um olhar para os estados do sul do Brasil. E esse é um tema que tem que ser dividido com todos aqueles, não deixar apenas para o governo local, né? Até porque é um tema de interesse mundial e que iniciou a sua exploração por interesses de países americanos, europeus. Nesta quarta-feira, o governador Carlos Moisés deve se reunir com representantes da União Europeia em Glasgow. Mudando de assunto, no Alto Vale do Itajaí, a polícia prendeu o autor de um feminicídio que aconteceu no fim de semana na cidade de Presidente Getúlio. O suspeito é o ex-companheiro da vítima. A prisão aconteceu num sítio que pertencia ao suspeito, no limite entre os municípios de Santa Terezinha e Papanduva. O crime aconteceu na madrugada de domingo, na localidade de Pinheiro Alto, em Presidente Getúlio. Edna Souza Palhano, de 34 anos, foi morta a facadas dentro de casa. Segundo informações da Polícia Civil, o crime teria sido cometido pelo ex-companheiro da vítima na frente da filha de 5 anos, no momento em que ela dormia com a mãe. As duas estavam na cama, dormindo. Ele entrou pela porta de trás, a qual estava aberta, e pegou ela ali sem nenhuma chance de defesa, acabou desferindo golpes de faca, né? O outro filho do casal, né, um menino de 14 anos, em virtude de lá não ter área de sinal, né, de telefonia, ele acabou, numa medida de emergência ali, desesperada, ele mandou uma foto da mãe ensanguentada num grupo de WhatsApp da escola, pedindo socorro, né, pedindo socorro às autoridades, à polícia, ao corpo de bombeiro. De acordo com informações da Polícia Civil, a motivação do crime seria o término do relacionamento do casal, que durava 15 anos. A vítima, inclusive, tinha medida protetiva de urgência contra o ex. No local da prisão, policiais apreenderam a faca que teria sido usada no crime e roupas sujas de sangue. No interrogatório, o suspeito confessou a autoria do crime. Ele foi encaminhado ao presídio regional. O terceiro domingo de novembro é o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito. Para marcar a passagem da data, a Polícia Militar Rodoviária vai promover uma campanha sobre o tema. Neste ano, o Dia Mundial em Memória das Vítimas de Acidentes de Trânsito vai ser lembrado em 21 de novembro. A campanha da Polícia Militar Rodoviária não só homenageia as pessoas que morreram em decorrência de acidentes, mas também familiares, amigos, equipes de emergência, policiais, enfermeiros e médicos, que atuam diariamente nas ocorrências e também lidam com as consequências traumáticas de mortes e lesões no trânsito. Estamos aqui em Santa Catarina, como não podemos deixar de ser, apoiando essa campanha
e iremos, nesse dia, massivamente em nossas redes sociais, tratar do assunto com os nossos usuários de rodovias de Santa Catarina. Hora de saber como vai ficar o tempo nesta quarta-feira em Santa Catarina. Confira agora a previsão no Band Cidade. Na Grande Florianópolis e no norte do estado, a quarta-feira vai ter nebulosidade variável e chuva fraca no começo e no fim do dia. Nas demais regiões, sol entre nuvens. As temperaturas vão estar mais elevadas no oeste e mais amenas no leste catarinense. Em Florianópolis, mínima de 17 e máxima de 24 graus. Em Jaraguá do Sul, mínima de 19 e máxima de 24. Em Lages, 8 graus de mínima e 26 de máxima. E em Chapecó, mínima de 14 e máxima de 30 graus. Para destacar as informações do esporte de hoje. A gente começa com a Série A do Campeonato Brasileiro, um jogo movimentado e com reclamações de arbitragem. A Chapecoense empatou com o Flamengo na Arena Condá. O primeiro lance foi esse. Gomes encontrou Gabigol na área, o atacante tocou por cima de Kehler e com um choque Gabigol pediu pênalti, mas o árbitro mandou seguir. O gol rubro-negro veio pouco depois. Mateuzinho invadiu a área, driblou a zaga e no chute cruzado abriu o placar. Mas a Chapecoense foi pra cima e empatou. Henrique Almeida arriscou, Mike tentou no rebote e na sobra Caio Nunes marcou. E o vira-vira veio após o cruzamento de Anderson Leite e Caio Nunes de cabeça virou o marcador. Mas a comemoração não durou muito. Gabigol lançou para Michael, que empatou a partida. A etapa final começou e a intensidade se manteve. Caio Nunes foi expulso após cometer falta em Everton Ribeiro. Na cobrança da falta cometida, Everton Ribeiro mandou no canto e Kehler defendeu. E já no fim da partida, Everton Ribeiro foi expulso por pisar em Alan Santos. Fim de papo na Arena Condá. Chapecoense 2, Flamengo também 2. Empatar com um time recheado de jogadores selecionáveis. Cara, para mim e com certeza para o grupo foi um grande resultado, foi uma grande atuação. Na Série B, o Avaí tropeçou de novo. O empate foi contra o CSA, novamente na ressacada diante do torcedor. As duas equipes começaram querendo o jogo, criando e buscando o gol. Do lado havaiano, Bruno Silva fez o goleiro Thiago Rodrigues trabalhar com essa testada, que tinha endereço certo e que levantou a torcida. Copete também tentou abrir o placar na ressacada, com um gol de cobertura. E o que o torcedor não esperava, aconteceu. O time visitante balançou as redes. De La Torre aproveitou o rebote de Gladson e aí veio o balde de água fria. E antes do final do primeiro tempo, o Avaí tentou com Alemão e Edilson, mas não teve jeito. O time azurra foi para o intervalo com a desvantagem. E depois de sair perdendo na primeira etapa, veio o segundo tempo, o Avaí melhorou e quem apareceu foi Getúlio, cria da base havaiana, que fez a alegria da torcida. Aos 23 minutos, Getúlio recebeu do cara, que é o principal garçom do time azul. O colombiano Copete cruzou na medida para o camisa 99 empatar e fazer a festa da torcida havaiana. Esse é o 6º gol do atacante, que agora se tornou vice-artilheiro do time na Série B. O Leão continuou pressionando e no fim da partida quase que Copete fez o gol da virada. Mas o goleiro conseguiu salvar e terminou assim, Avaí 1, CSA também 1. Mas eu acredito que a gente pode até surpreender positivamente e voltar desses dois jogos fora até com acesso garantido. Logo mais às 9h30 da noite, o Brusque enfrenta o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte. Vencer é essencial para que a equipe siga na luta para se afastar da zona do rebaixamento. O Brusque estacionou na 16ª posição com 38 pontos, a mesma pontuação que o Londrina, que abre a zona de rebaixamento e está com sinal de alerta ligado. Hoje o quadricolor tem mais uma chance para se afastar da zona da degola. O Brusque enfrenta o Cruzeiro no Mineirão e qualquer resultado diferente da vitória pode fazer o quadricolor entrar no Z4 já nessa rodada. A principal novidade no Bruscão é o retorno do artilheiro da segundona. Depois de desfalcar o time em 2 rodadas, Edu se recuperou do estiramento muscular e vai para o jogo. Cruzeiro e Brusque se enfrentam hoje às 9h30 da noite.
Bom, o Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina divulgou um relatório relacionado ao número de intoxicações em 2020. No geral, os casos diminuíram em comparação com 2019, mas os acidentes domiciliares com álcool, estes cresceram no ano passado. Veja. 117 atendimentos de casos de intoxicação por álcool doméstico foram registrados no ano passado pelo Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, o CIATOX. Foi um aumento de 170% em comparação com o ano de 2019. A faixa etária que mais foi atingida foi de 0 a 4 anos e a gente acredita que foi associado à pandemia, né? O fato das crianças estarem mais em casa, não irem para a escola, né? O uso maior desses produtos de limpeza para desinfecção das casas. De acordo com o relatório do Centro de Informação e Assistência Toxicológica de Santa Catarina, no total foram registrados 18.113 atendimentos relacionados à intoxicação durante o ano de 2020. O caso mais comum foi de ingestão de medicamentos, representando cerca de 31% dos casos. Um medicamento que é muito comum, né, ocorrer um acidente e gerar uma intoxicação é o paracetamol, que nós temos em casa disponíveis, né? E no início não dá sintoma, depois ele começa com náuseas, vômitos. Quem tem crianças em casa, a atenção relacionada ao armazenamento de produtos como o álcool deve ser redobrada. Nunca deixar no chão. Nunca deixar produto diluído em copo de água, nunca utilizar esse tipo, né, de material, que a criança pode achar que é água ou outra coisa para beber. Nunca trocar embalagem, não colocar em garrafinhas de água, em garrafas PET, né? Não reutilizar embalagens que são comuns para as crianças. E é isso, ficamos por aqui com o Band Cidade de hoje. Vem aí as notícias do Brasil e do mundo no Jornal da Band. Fique ligado. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, uma boa noite. E até amanhã. Tchau.